Se você ainda não é inscrito em nosso canal, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de nossos novos vídeos. E agora, será que você está convencido de que Jesus é o princípio da criação de Deus? Se a sua resposta ainda foi não, então é hora de nós irmos para o último motivo, que é somente o Filho é chamado de arqué da criação ou princípio da criação. Se a palavra arqué devesse ser traduzida como soberano, conforme muitos trinitários defendem, ou principado, ou qualquer outra coisa, magistrado, né? Por que será que só Jesus é chamado de, ou seria chamado de soberano da criação de Deus? Peraí, Deus não é o soberano da criação de Deus? Na Trindade, o Espírito Santo não é o soberano da criação de Deus? É só Jesus que é o soberano da criação de Deus? Se a Trindade é realmente uma doutrina bíblica, por que será que João só disse que Jesus é o, entre aspas, soberano da criação de Deus, quando ele na verdade é o princípio? Por que será que João não disse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são soberanos da criação de Deus? O que você acha? Só me responde isso. Por que só Jesus é o soberano da criação de Deus? Não o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, mas só o Filho. Por que será? Você não acha que essa é uma ambição, no mínimo, suspeita? Mencionar que só Jesus é o soberano? Porque o Espírito Santo não é o soberano, né? Nem o Pai é o soberano da criação de Deus, apesar de os três serem todo-poderosos na Trindade. Mas só Jesus é soberano, né? É interessante apontar que o Espírito Santo não é o arquirré da criação, nem o Pai é o arquirré da criação. O Filho, o Espírito Santo e o Pai não são o arquirré da criação. Só o Filho. Por que será? Só responde isso. Só responda isso. Essa resposta é retórica, eu vou deixar você responder para si próprio, tá bom? João 3,16 diz assim, no entanto. Eu vou explicar por que só o Filho é o arquirré da criação. Porque João 3,16 diz assim. Porque Deus amou tanto o mundo, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É relevante apontar que a palavra grega aqui, para filho unigênito, é monogenes, que significa, literalmente, o único gerado. Repetindo, monogenes significa o único gerado. Não tem outra definição para essa palavra. A própria definição da palavra implica que Jesus não pode ser eterno. Por que não? Porque se Jesus é um ser eterno, ele não pode ter sido gerado ou nascido. Preste atenção que Jesus não se tornou o Filho unigênito de Deus por ter nascido na terra, ele sempre foi o Filho unigênito de Deus. Jesus sempre foi o Filho unigênito de Deus desde o início da sua existência nos céus. É absolutamente impossível que uma entidade possa ser algo e ao mesmo tempo ou simultaneamente não ser algo. E em seguida ser algo e ao mesmo tempo não ser, dali um pouco não ser e ser ao mesmo tempo. Isso é um absurdo lógico. Uma coisa não pode ser uma coisa e ao mesmo tempo não ser uma coisa. Por exemplo, um quadrado ele tem que ter 4 lados idênticos. Se eu disser a você que eu estou desenhando uma figura de 4 lados idênticos, você vai saber que eu estou desenhando um quadrado. A figura de 3 lados não pode ser um quadrado. Em nenhum mundo possível. Em todos os mundos possíveis, quadrados terão 4 lados. Essa analogia dos quadrados mostra-nos que uma entidade gerada não pode ser eterna. Por quê? Porque são opostos. O Pai e o Espírito nunca são chamados de gerados, uma vez que eles são eternos. Mas Jesus é o único a ser chamado de gerado. Também de princípio da criação de Deus. Toda vez que a Bíblia chama alguém de monogenes, ou unigênito, filho único gerado, né? Ela refere-se a alguém que nasceu de alguém. Por exemplo, vou usar o exemplo aqui de Abraão e Isaque. Diz assim em Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim. E oferecendo seu filho unigênito, aquele que receber as promessas. Segundo a versão Almeida atualizada aqui, né? Então, se Jesus fosse um ser eterno, ele nunca poderia, em circunstância alguma, ser chamado de gerado. Por que não? Porque um ser gerado é absolutamente o oposto de eterno.
Uma pessoa que não foi gerada, ela é eterna, mas uma pessoa que foi gerada não é eterna. Isso implica num absurdo lógico, gente. Qual é a dificuldade de entender isso? O único mistério que eu vejo aqui é como um trinitário consegue ler isso aqui e ainda acreditar na Trindade. Para mim, este é o mistério da Trindade. Como é que as pessoas conseguem ler isso e não entender que Jesus é gerado? Se você estudou um pouco sobre o cristianismo, você sabe que o sacrifício de Jesus foi prefigurado pelo sacrifício de Abraão e Isaac, né? Então, quando Abraão foi lá e ofereceu seu filho Isaac em sacrifício, Abraão, na verdade, ele estava prefigurando o que Deus faria com seu próprio filho Jesus Cristo, né? Conforme nos revela ali João 3,16. Então, como Hebreus 11,17 diz, Isaac era filho unigênito de Abraão, assim como Jesus é filho unigênito de Deus. Agora pergunte a si mesmo a seguinte questão: se Isaac representava Jesus sendo sacrificado, quem você acha que Abraão representava? Só responda isso. A resposta não é nada além do óbvio. A resposta é óbvia. Quer ver? O pai. Mas o único filho gerado de Abraão era da mesma idade de Abraão? Responda. Isaac e Abraão eram a mesma pessoa? O que você acha? Não era, né? Porque Isaac era filho de Abraão e Sara, assim como Jesus é filho de Deus. Agora raciocine. Use o seu raciocínio. Não estou falando para você usar um abstrato metafísico aqui, uma coisa doida, não. Usa o seu raciocínio. Veja só, Isaac era filho unigênito de Abraão. Jesus era filho unigênito de Deus. Isaac prefigurava, na cena com Abraão, o sacrifício de Jesus. Jesus era o sacrifício verdadeiro, o verdadeiro resgate. Abraão representava o Pai, Jeová, visto que foi Abraão quem deu seu próprio filho em sacrifício. Jeová ofereceu seu próprio filho como cumprimento da representação feita por Abraão. Conclusão: Isaac não era Abraão. Logo, Jesus não pode ser Jeová. Qual é a dificuldade em entender isso? Só me responda assim, qual é a dificuldade?